Em junho desse ano mesmo, a gente abriu espaço aqui para falar sobre as diretrizes econômicas do governo Lula, do plano do governo Lula, né, quando ele abriu e mostrou para todo mundo, né? E essa sexta-feira a gente teve também a divulgação no site do TSE das diretrizes do governo Ciro também, do possível futuro governo Ciro. Então eu achei bom, né, para a gente abrir o mesmo espaço que a gente abriu para falar da campanha do governo Lula, também para falar da campanha do governo Ciro, e eu fiz uma análise sobre o que está colocado nesse plano de governo. Né? Lembrando que eu estou analisando o plano lá que foi disponibilizado, não estou falando do livro, não estou falando das entrevistas, nem nada, eu só fiz a análise sobre aquilo que foi disponibilizado, para depois, eu sei que o pessoal gosta de criticar bastante, tal, esses assuntos são meio delicados, mas já deixando isso um pouco claro, né? Então, primeira parte, né? Ele tem um peso bem elevado em relação à questão da industrialização, né? Tanto que ele começa o documento falando sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento, a necessidade de melhora e aumento do desemprego, né? Melhora do emprego, né? Então isso é uma parte muito importante. Você tem que melhorar o nível do emprego, você tem que ter então situações para crescimento sustentável do emprego, da renda e também do ritmo industrial. Então, a parte industrial é a mais importante desse documento. E você tem um que eu achei que é um ponto muito, mas muito positivo assim, do plano de governo dele, que é a questão de como utilizar a Petrobras. Essa aí é uma das partes mais modernas, aliás, é discussão de fronteira para todo mundo que está discutindo relação verde hoje no mundo, né? Que tem muita gente falando como se pode utilizar as petrolíferas para realizar realmente transformações em economia verde. Ele tem uma parte bem interessante sobre isso, né, sobre como que você utilizar a Petrobras para fazer novas tecnologias verdes, para você fazer realmente ela ser o carro-chefe dessa nova transformação. Fala sobre a política de renda universal também, que é importante, daí está no plano de governo, né? Então ele fala que vai implementar, enquanto no plano do governo você tem então uma sinalização. E tem a parte que a gente tem que falar também, que é a parte um pouco mais negativa, que é a parte conservadora do plano, né? Quando ele fala da questão da parte fiscal, né? Que ele bate muito na necessidade de recuperação de capacidade financeira do Estado, mas por um viés um pouco fiscalista, na minha opinião, né? Que ele fala sobre a necessidade de você ter equilíbrio fiscal e sustentabilidade das contas públicas. Tem parte interessante que ele fala sobre taxação de grandes fortunas, criação de imposto sobre dividendos, uma reforma tributária, mas aí ele coloca a questão da continuar a reforma da Previdência, né? Então, e ainda mais colocar um regime de capitalização para a parte disso, e manter, então, ele coloca com todas as palavras isso, né? Manter um BC, um Banco Central autônomo, né? Ainda buscando a questão do regimento de inflação, ou seja, ainda atuando somente com juros na hora de controlar a inflação, né? Fazendo uma pequena mudança que seria utilizar, além da inflação, o pleno emprego também nessa variação de juros, né? Mas então é mais ou menos isso, né? É um plano que ele é bem similar ao plano que o PT lançou alguns meses atrás, com algumas partes um pouco mais concretas, mais incisivas, mostrando mais o que ele está pretendendo fazer, até porque é um plano um pouco mais maduro, que já vem um pouco, assim, você tem muita coisa que volta de 2018, a questão, por exemplo, da renegociação de dívida, que estava lá na campanha de 2018, volta, que também até esqueci de falar, né? Mas ainda tem uma parte um pouco mais conservadora, principalmente nessa questão fiscal, mas é um plano bem interessante. A parte da Petrobras realmente foi o destaque mais positivo que a gente tem, então eu acho que não sei se consegui aí, mas eu tentei colocar principalmente todos os pontos que eu achei principal aqui, dar esse espaço também para falar sobre o plano econômico, já que a gente falou do plano econômico do PT, falar também agora do PDT.